Ok, pessoal, muito boa tarde a você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Jonathan, eu sou da CJB Produções e hoje nós vamos falar um pouco sobre iluminação de igrejas. Hoje é um tema muito complicado a gente falar sobre iluminação de igreja, porque várias pessoas hoje trabalham no mercado de acordo com os conhecimentos que eles têm, com as informações que eles têm, e ao longo dos anos a evolução tecnológica desse tipo de serviço é algo fantástico. Porém, tem que ser utilizado com muito cuidado essa tecnologia para que a gente não tenha surpresas durante um evento, por exemplo, a iluminação de igrejas. Bom, mas vamos lá. O que seria uma iluminação de igreja, né? É um serviço realizado com equipamentos específicos, né? E tem o objetivo de melhorar os detalhes tanto da decoração quanto da igreja. E, além do mais, o ideal também é que a gente consiga fazer com que a fotografia e a filmagem tenham uma excelente iluminação desse ambiente para poder ter momentos registrados da forma correta. Entendeu? Então, o que acontece? Se a gente não tem um projeto bem específico, um projeto bem elaborado, um diálogo com os profissionais que estão envolvidos, né, em decoração, fotografia, filmagem e o iluminador, a gente tem um resultado pós-casamento que deixa muito a desejar, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Bom, vou falar um pouco agora para vocês sobre os tipos de equipamentos que existem, né, de iluminação. Existem muitos outros também no mercado, mas o que a CJB Produções utiliza são esses aqui, tá? Nós temos o par 38, que é aquela lâmpada que geralmente a gente utiliza para nave, tá? Geralmente a gente pode riscar o chão, fazer alguns detalhes de iluminação na nave, e pode ser utilizado também para pequenos itens, né? Jardineiras, velas, gaiolas e outros itens que compõem a parte da decoração. E o interessante é que o consumo desse tipo de material ele gira em torno de 100, 120 watts de potência, tá? Ela é uma lâmpada quente, mas ela tem um baixo consumo se comparado com outros tipos de equipamentos que eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui o par 56, que é uma iluminação de lâmpada quente também. Ela tem uma consumação de 300 watts e geralmente a gente utiliza esse tipo de iluminação para arranjos maiores, por conta do tamanho da lâmpada, por conta do foco da lâmpada e da intensidade de brilho que a gente consegue promover para um arranjo um pouco mais alto. Nós temos o par 64, que é uma lâmpada já bem mais considerável. Ela utiliza 1000 watts de potência. Geralmente nós colocamos elas em áreas maiores, né, em fachadas, em igrejas que possuem locais específicos para a gente poder fazer uma iluminação suspensa, que dá para fazer um trabalho muito bom, que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, a nossa Igreja do Carmo, que ela trabalha basicamente com iluminação aérea. É o melhor tipo de pedida para fazer esse tipo de serviço lá. Nós temos aqui na sequência o Satellite, que é um tipo de iluminação ideal para jardins, palmeiras pequenas, e algumas decorações mais simples, né? Que às vezes antigamente o pessoal utilizava o satellite em casamentos, e me lembro demais que várias pessoas, decoradores e até o pessoal do próprio suporte de outras empresas, né, que a gente tem um relacionamento no mercado, falavam que às vezes uma criança ia lá, botava a mão na lâmpada, queimava a mão. As pessoas pisavam nesse tipo de iluminação e acabava queimando o pé. Noivas que tiveram seu vestido queimado porque a cauda era muito longa e saía arrastando os pontos de luz. Justamente a maioria dos acidentes que aconteciam era por conta do satellite. Por isso que raramente se usa esse tipo de iluminação para a igreja, justamente para poder evitar esse tipo de problemas, né? O satellite também ele tem um tipo de gelatina, que é como se fosse um plástico que dá a cor no ambiente, e ele pode ser usado também com gelatina, mas geralmente para a igreja, pelo menos a CJB Produções, ela prefere trabalhar com iluminações que sejam o máximo natural possível, para não estar tirando as cores da decoração, dando cores
na fotografia e na filmagem que não são desejadas. Tá? Nós temos aqui na sequência o HQI, que é uma iluminação que ela é muito boa para a gente fazer antessalas, altares, árvores, e a gente usa muito em fachadas, tanto de igrejas quanto de salões de festa. Nós temos do HQI do pequeno, que ele consome 150 watts, e a gente tem também o HQI maior, que ele tem a consumação média 400 watts. Tá? A gente também tem o par LED, que esse é um dos maiores vilões das igrejas, né? É um recurso muito bom que esse tipo de equipamento possui. Ele utiliza a tecnologia de LED, muito bom por conta da consumação. Hoje as pessoas reclamam muito da questão da consumação elétrica, mas para fazer um serviço de iluminação de qualidade, essa consumação elétrica ela vai ter que ser deixada de lado para que a gente tenha um excelente resultado. O LED ele tem alguns itens também que ele possui a potência entre 1 a 5 watts. Isso depende muito do fabricante, depende muito do tipo de iluminação que as empresas possuem. Pelo menos nós aqui temos LEDs de 1 watt e de 3 watts. Né? As misturas dos LEDs elas propiciam as cores. Né? Geralmente o pessoal tende a utilizar esse tipo de material em algumas igrejas por causa do calor, né? O povo chama isso de ponto de luz frio. Né? Alguns equipamentos deles possuem um alto brilho e, dependendo do profissional que for contratado para fazer esse tipo de serviço, ele pode conseguir deixar o ambiente colorido demais, né? Porque às vezes o LED, ele, por não ser feito de lâmpada quente, não ter aquela cor de brilho natural que geralmente os fotógrafos e o pessoal da filmagem utilizam, né? Esse tipo de iluminação. Eles acabam misturando muitas cores, misturando a cor do LED com o detalhe da decoração e acaba fazendo um sarapatel às vezes, uma iluminação de baixa qualidade, uma iluminação mal feita. Né? Geralmente nós utilizamos esses LEDs para colocar em paredes, pequenos detalhes, em fachadas, em locais que assim, a gente não tenha problemas com a cor. Porque, por exemplo, se a gente faz uma nave, pelo menos a CJB Produções não trabalha com LED em nave, justamente por conta desse cuidado que a gente tem para não deixar o vestido branco da noiva colorido. Né? As pessoas que vão estar passando pela nave podem ficar coloridas também por conta da utilização do LED, pois o LED ele é a mesclagem de vários mini pontinhos de luz, digamos assim, que vão ter a cor verde, vermelho, azul e branco, para poder dar a cor que você quer através das misturas desses tipos de mini pontinhos de LED. Tá? Nós temos também um ponto muito importante, que são os quadros de energia, que nós recomendamos esses quadros de energia para qualquer ambiente que utilize uma alta carga elétrica, principalmente por conta do balanceamento da energia. Hoje esses quadros eles utilizam energia trifásica e dessa energia trifásica que chega no quadro a gente consegue distribuir em tomadas, e cada tomada dessa ela é protegida por um disjuntor que vai trabalhar com a quantidade de carga elétrica, a quantidade de amperagem correta para esse tipo de atividade. E os quadros de energia eles devem ser projetados por eletricistas. Não adianta você pegar um vídeo do YouTube, pegar um tutorial na internet e tentar fazer um quadro de energia em casa. A gente não recomenda que isso seja feito por curiosos. Realmente precisa ter um eletricista predial que faça esse tipo de atividade, porque com energia não se brinca e existem normas e seguranças para serem obedecidas. Isso não é brincadeira. E nós temos também um gerador de energia. Dependendo do local, com certeza vai ser uma excelente pedida você fazer a contratação de um gerador de energia. É extremamente importante ter um gerador dentro de um evento, porque a gente não pode arriscar um alto investimento de sei lá, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 80 mil reais, como eu escutei hoje, por exemplo, de uma decoração, e faltar energia e ficar sem o evento, ou o evento se prejudicar porque faltou energia. Geralmente esses geradores para igrejas, dependendo do projeto, a gente faz a solicitação de geradores entre 90 até 230 kVA.
Isso é a potência do nosso gerador, tá? Então, o que acontece? Dentro de uma iluminação de igrejas, sempre a gente ouve e presencia, durante as conversas com vários profissionais do mercado, muitos problemas que infelizmente acontecem. Um dos que a gente sempre escuta muito é sobre o projeto, né? Às vezes as pessoas elas não encaram um casamento, uma iluminação de uma igreja, uma festa como projeto. Eles encaram como se fosse mais uma atividade que vai ser cumprida. A nossa empresa, a CJB Produções, a gente leva a sério os nossos eventos que a gente assume e a gente trabalha eles como se fossem projetos. E realmente precisa fazer um diálogo com os profissionais envolvidos no evento, justamente para não termos nenhum tipo de problema. Às vezes também o projeto é muito mal elaborado por conta da economia financeira que se coloca para a contratação de uma iluminação e às vezes também de uma sonorização de um evento, que depois eu falo sobre isso, né? E aquela falta de orientação sobre o assunto também. Que às vezes as pessoas falam para os noivos, né? Não precisa contratar muita iluminação, isso hoje é lenda, enfim. Acaba sendo feito uma Maria vai com as outras, né? Não procuram uma empresa especializada, não procuram maiores informações sobre o assunto. Hoje, infelizmente, o nosso mercado, em poucas pessoas elas falam sobre o assunto, né? Graças a Deus a gente está muito motivado para estar quebrando esse paradigma de não termos mais conteúdo falando sobre eventos. Tanto é que esse vídeo ele está sendo gravado justamente para poder te orientar da melhor maneira possível e que esses problemas não aconteçam no seu evento, tá? A gente preza por isso demais. Bom, então, continuando a questão dos problemas, eu conversando com o nosso amigo Rudolf Rosentiel, um excelente fotógrafo aqui de João Pessoa, ele falou comigo: Jonathan, olha, eu tenho muito problema com iluminação mal feita de eventos, porque eu já tive a necessidade de ter que desligar as iluminações e pedir um reforço para o parceiro fotógrafo, por conta que o ambiente estava muito colorido. O ambiente estava péssimo para trabalhar, as fotos estavam horríveis, e isso tudo porque às vezes o cliente ele não queria fazer um investimento alto em iluminação e contratou qualquer empresa para fazer esse projeto, e essa empresa não nos procurou, nunca veio perguntar nada para poder fazer um projeto bem organizado, né? Justamente por conta da falta de um planejamento que pode até atrapalhar a fotografia e a filmagem. Os equipamentos mesmo, a filmadora e a câmera fotográfica, elas precisam de luz para poder fazer um trabalho bem organizado. Então, se a iluminação está mal feita, se a iluminação está desorganizada, se a iluminação não foi com boa qualidade, isso prejudica consideravelmente o resultado final pós-casamento. Que geralmente o que fica da festa são as lembranças, e as lembranças são as fotografias e a filmagem do evento. Então imagina só, você fez um investimento altíssimo em decoração, contratou o melhor cerimonial, contratou o melhor salão de festas, e o detalhe mais importante, que era a luz do ambiente, você não fez um investimento considerável. O que acontece? Pós-festa fica prejudicado, e a culpa não é do fotógrafo, a culpa não é da filmagem, a culpa, infelizmente, do projeto que foi mal elaborado pelos profissionais que estavam envolvidos, entendeu? E justamente ele falou muito sobre essa questão da perda da nitidez, a perda do foco, a perda da qualidade mesmo do produto final, né? Que infelizmente depende de iluminação, né? Outro problema também que a gente vê, o pessoal tem uma decoração linda e maravilhosa, tá tudo lindo, muito bonito, muito bem organizado, mas aí infelizmente a iluminação é péssima, a iluminação está totalmente colorida, né, e prejudica os cenários, né? Então o que acontece? Hoje, por exemplo, um projeto bem feito, de acordo com o que o fotógrafo, o Rudolf, estava conversando comigo, ele prefere que os cenários eles tenham cores neutras, cores suaves, para que não precise ter que fazer edições absurdas na fotografia para se ter um produto de qualidade, né? Um projeto muito mal feito, ele, por exemplo, vai deixar o bolo colorido, as pessoas coloridas, os arranjos coloridos, ou seja, aquela flor linda e maravilhosa que você gastou desculpa pessoal,
que você gastou um valor absurdo para poder comprar aquela flor, e aí o decorador não orientou o iluminador, ou o próprio iluminador não foi procurar saber maiores informações e botou um LED verde num arranjo de flores, que as flores por si só já são coloridas. Então jogou-se, o seu dinheiro foi jogado fora na prática quando se faz um negócio desse, porque não conseguiu realçar a decoração do jeito que precisava. Um caso simples são as pessoas que gostam de utilizar o verde do LED no verde das folhagens. A gente começa a acender esses itens com uma coloração muito forte, né? Infelizmente esse problema existe, é comum a gente abrir o Facebook na segunda-feira e ver várias fotos de pessoas coloridas, de arranjos coloridos, e infelizmente a fotografia, a filmagem desse evento vai sair prejudicada, né? Então o que acontece? Existe também um problema muito sério sobre iluminações muito mal projetadas, né? Por exemplo, conversando com o Luiz Freitas, que é o nosso filmador, amigo nosso pessoal, conversando com ele sobre muitos problemas. Um deles que ele falou foi a quantidade de pontos insuficiente, né? Então às vezes as pessoas querem ter um baixo investimento num casamento, por exemplo, uma iluminação de igreja, e contrata uma quantidade de pontos muito pequena. Então isso influencia diretamente na filmagem, na fotografia, como eu falei lá em cima, né? Então, por exemplo, o tipo de ponto de luz inadequado para o tipo da decoração, o tipo do ambiente, também influencia no projeto. Isso é muito ruim para o casamento, né? Ter um projeto que você gastou muito dinheiro e que a iluminação ficou horrível porque os equipamentos não foram adequados, né? Então, por isso que eu coloquei aqui cada um no seu quadrado, né? Porque cada tipo de iluminação ela deve ser usada no seu lugar e da forma correta, é o correto a ser feito, né? Outro problema também muito sério que a gente sempre encontra nos locais, principalmente em igrejas, né, são relacionados à questão da estrutura elétrica, que às vezes o ambiente não foi projetado para aguentar altas cargas elétricas, eles possuem péssimas instalações elétricas, e isso precisa ser um fator determinante durante a consulta que é feita ao local. A vistoria técnica serve para poder resolver esse tipo de problema, tá? E isso é um fator importantíssimo, né? Porque às vezes as pessoas falam, não, mas não precisa ir no ambiente, não precisa ter que ir fazer uma vistoria. Precisa, gente, precisa. É um evento, é um casamento, pode ser uma coisa bem simples, mas o profissional que está envolvido num projeto, ele tem que ter suas responsabilidades, e uma delas é a vistoria técnica, é ter cuidado com a instalação elétrica, né? Outro problema também muito sério que as pessoas falam, que a gente já presenciou também, infelizmente, é a falta de energia elétrica. Nossa senhora, eu lembro de um casamento que a gente fez que faltou energia no meio do evento. A gente tinha orientado o pessoal a contratar um gerador, mas infelizmente por conta da economia financeira, lógico, cada um tem que trabalhar de acordo com o orçamento que tem em mãos, isso é fato, mas a probabilidade de faltar energia durante um evento é de 50%, né? Então faltou energia, o evento teve 1h30, 2 horas de atraso, né, para poder começar. E graças a Deus a energia voltou, mas numa situação que a energia não voltasse, a gente ia ter um problema muito sério. Isso tudo por causa da falta de um gerador, né? Uma estrutura elétrica básica para um evento, hoje um gerador, nem que ele precise ficar lá de stand-by, ou seja, que não seja usado, mas que esteja lá, é mínimo hoje para um evento, principalmente por conta da qualidade do projeto, por conta da qualidade da estrutura do evento, e para evitar esse tipo de problema, né? E justamente a falta de equipamentos corretos para garantir a segurança do evento, como por exemplo, fazer uma gambiarra, né, de todo jeito, para ligar 30, 40 pontos de luz num fio só, o fio vai esquentar, o fio vai derreter e o fio vai pegar fogo, no mínimo, né? Então, às vezes, curiosos que não entendem de consumação elétrica, que não são eletricistas, que fazem tudo à torta e à direita, né, se aventuram no ramo de eventos, no ramo de iluminação, e não tem um mínimo de conhecimento para poder garantir que o evento trabalhe com segurança, né? Hoje isso é fato e acontece. Eu já vi situações de chegar em um evento que a gente não estava responsável pela iluminação, e a gente vê
uma gambiarra feita com um T com mais de 8 pontos de luz e o T derreter durante o evento. Por sorte, um técnico nosso estava lá e conseguiu identificar o problema, que não era da nossa responsabilidade, mas a nossa responsabilidade em si é com o cliente, né? Então não ia deixar o cliente de mãos sem a iluminação dele por conta de erro de terceiros, né? E o outro ponto também primordial é essa questão da falta de suporte técnico durante o evento, né? A gente fala sempre que precisa ter um técnico à disposição do evento para evitar qualquer tipo de problema. Aí às vezes as pessoas, por querer fazer uma economia, não vou colocar um técnico, é R$100 a mais no evento, não vai acontecer nada, não vai dar problema. E infelizmente às vezes problemas acontecem, não por nossa culpa, mas por questões de terceiros, como eu vou falar para vocês. Então o que acontece? Se você não coloca um suporte durante o evento, se não coloca um técnico, durante o evento pode acontecer diversos problemas, que você vai ficar sem suporte e sem soluções imediatas. Ou seja, digamos que você não colocou um técnico no seu evento. Deus que me livre, passou uma criança lá, 2 crianças correndo, brincando, e tropeçaram num fio. Aí esse fio torou uma das pontas. Então isso foi um problema ocasionado por terceiros. E lógico que alguém pode ligar para a nossa empresa, por exemplo, um cerimonial ou alguém do salão de festas, informando que ocorreu um problema, que a gente vai encaminhar o suporte para o evento. Mas o correto é que já seja pré-contratado esse suporte para que não tenha esses problemas. Como justamente aqui, ó, uma falta de energia por conta de uma brincadeira de crianças, um fio que acaba se quebrando, as crianças correndo, elas não prestam atenção em equipamentos, elas não prestam atenção em fiação, elas não prestam atenção em nada. E infelizmente uma tomada pode ser pisada, alguém pode chegar lá e ligar outros aparelhos na instalação elétrica que a gente já fez e ocorrer uma pequena sobrecarga elétrica. Isso tudo pode acontecer por conta de uma falta de suporte durante o evento. Isso é fato, tá? Mas é tranquilo, esses problemas, eles infelizmente existem, né? E nós estamos aqui para resolver esses problemas, porque ninguém merece passar por um problema desse durante um evento, tá? E agora eu vou apresentar a vocês um estudo de caso, né? Por exemplo, aqui eu selecionei 3 igrejas, que são as maiores igrejas aqui de João Pessoa, as igrejas mais solicitadas para esse tipo de atividade, né? E aí eu vou apresentar para vocês aqui, por exemplo, a Igreja do Carmo. A Igreja do Carmo, ela tem uma consumação média entre 48 mil a 60 mil watts. Você não entendeu errado. A carga elétrica necessária para fazer uma iluminação de qualidade lá na Igreja do Carmo gira em torno disso aqui. É necessária uma superestrutura de distribuição de energia. Ou seja, aquela gambiarrazinha de juntar 2 fiozinhos, isso não vai funcionar. É uma coisa absurda a quantidade de energia que a gente utiliza, né? Então, existem 2 maneiras de fazer um casamento lá na Igreja do Carmo. Ou você contrata a Energisa e faz uma ligação provisória e fica à mercê da energia pública, né? Ou você contrata um gerador, que é o que geralmente eu recomendo. Tá? A gente fica com segurança, a gente trabalha sossegado, sem problemas. E a gente tem a certeza que, por exemplo, as lâmpadas PAR 64, que são aquelas lâmpadas que consomem 1000 watts, elas vão estar na sua plenitude de brilho, né? Porque às vezes um equipamento que ele consome ele é 220 volts, a energia pública ela varia 180, 170, e aí até esse detalhe ele influencia na hora das fotografias e das filmagens, tá? A fachada lá da Igreja do Carmo ela é feita também com lâmpada PAR 64. Geralmente a gente utiliza no mínimo um dia antes para poder estar fazendo a montagem dessas iluminações, justamente por conta do acesso dos equipamentos que vão ter que ficar no primeiro andar. É muito material, é muita estrutura, é muito equipamento, então tem que ter tempo hábil para poder fazer essas montagens. E o resultado disso, né, são iluminações feitas de forma correta. A gente minimiza os problemas que possam vir a acontecer com tempo hábil para poder fazer a organização. A fotografia e a filmagem vai ficar com uma qualidade muito boa, porque a gente vai ter uma alta luminosidade dentro desse ambiente. E aqui agora eu vou mostrar para vocês, por exemplo, a Igreja do Carmo, tá? Essa aqui foi uma vistoria técnica que a gente fez alguns dias antes do evento. Eu fui lá junto com a nossa equipe, a gente tirou algumas fotos. Aqui é um ambiente muito escuro,
Você vai vendo que aqui a foto a gente tirou 3, 4 horas da tarde, mas você já percebe que é um ambiente muito escuro e todas as iluminações elas têm que vir dessas janelas para poder fazer a iluminação da parte de baixo da igreja. É uma igreja muito antiga e tem que ser feito com o maior cuidado do mundo esse trabalho, tá? Isso aqui é a parte da murada, da parte de dentro. Aqui são tábuas que vocês estavam vendo que aqui nessa época estava em reforma. O espaço que existe para fazer uma iluminação é desse padrão aqui. Tem que ter todo um cuidado, tá? E o resultado que a gente conseguiu fazer, por exemplo, com esse casamento, são imagens nesse padrão de qualidade, onde a gente percebe que a iluminação é suspensa nesses locais. Cada janela dessa ela tem um espaço específico para colocar a iluminação. A gente consegue ter bons resultados, não fica fio aparecendo, não fica ponto de luz aparecendo, fica um ambiente muito claro. Pra você ter ideia, essas fotos aqui foram tiradas com um celular, tá? E por incrível que pareça, vocês estão vendo que realmente a iluminação é algo que dá diferença absurda no ambiente. Como vocês percebem, né, nas fotos que eu estou mostrando a vocês, todo o cuidado de deixar nenhum buraco aqui na nave, de estar com o altar 100% brilhoso, muito iluminado, bem direitinho, tá? Então vamos voltar aqui agora para o nosso estudo de caso. Vou pegar agora para vocês o Mosteiro de São Bento. O Mosteiro de São Bento também é uma das igrejas mais cobiçadas daqui de João Pessoa para fazer esse tipo de trabalho. A consumação média ela varia de 10 a 16 mil watts, já é uma consumação menor do que a Igreja do Carmo, mas de todo jeito é necessário uma estrutura de distribuição elétrica, tá? E lá a gente pode utilizar tanto um gerador, que eu sempre vou bater nessa tecla, de ter um gerador para a iluminação de igrejas, porque o investimento é muito alto e não vale a pena arriscar. E a gente também tem o quadro de energia da igreja, mas, por exemplo, todas as vezes que alguém fala que vai fazer um casamento lá no mosteiro, a gente sempre vai na segunda-feira que antecede o evento, a gente marca uma reunião com o caseiro, com o eletricista da igreja, para a gente fazer uma revisão no quadro de energia do evento, porque a alta rotatividade desses locais, eles acabam deteriorando o quadro de energia por conta do uso mesmo. Isso é normal, acontece, tem que ser feita uma revisão, isso é normal, né? E a iluminação aqui ela pode ser feita da forma tradicional, que no caso seria do chão para o arranjo, né? A fachada a gente utiliza lâmpadas de alta potência e geralmente a gente usa entre 2 a 4 horas, dependendo diretamente do decorador, né? Porque a gente não tem como prever, em teoria, aonde os arranjos vão ficar, e a gente precisa que o decorador deixe pelo menos as bases dos arranjos nos locais lá onde ele pretende fazer, que aí a gente monta tudo direitinho e o resultado é justamente ter uma iluminação feita da forma correta, riscos de problemas minimizados e a fotografia e filmagem feita da maneira mais correta possível. Eu vou pegar aqui para vocês um dos casamentos que a gente fez, por exemplo, a iluminação pegando nos arranjos. Você vê que está tudo bem iluminado, as pessoas não estão coloridas, mesmo que esteja pegando iluminação na pessoa, mas você não perde a qualidade da imagem, entendeu? Aqui, ó, os itens, ó, tudo bem direitinho. Você pode ver que por mais que esteja pegando aqui iluminação na pessoa, mas essa tonalidade aqui, quando vai para a parte da edição da imagem, a gente consegue voltar isso aqui. Mas aqui é justamente por conta do posicionamento aonde os equipamentos estavam. No caso, essa pessoa aqui não era para estar nessa linha, era para ela estar um pouco mais atrás. Isso aqui realmente é só a questão da organização das pessoas que estavam lá no altar, né? Então o resultado está aqui, o vestido da noiva branco, né? O tom da iluminação, você vê que não estragou a cor do vestido, está tudo do jeito que é para ser, né? Tá aqui, ó, a fachada, os detalhes de iluminação, cada item onde realmente precisava estar, né? Por exemplo, aqui a noiva gostava desse tom, que é justamente o tom daqui da foto anterior, tá vendo? Ó, depende muito da câmera do celular, da tonalidade da foto. A gente consegue ter esses resultados muito bons. Aqui, ó, a iluminação, o vestido da noiva na cor que deve ser, entendeu? Aqui, ó, por exemplo, foto feita com celular, a gente percebe que não trocou as cores, então a gente consegue perceber isso. Por exemplo, esse aqui é a parte lá de trás, onde estava o azul, né, que é esse tom que você está vendo na foto.
mas você vê que o vestido da noiva obedece a cor que está na iluminação, tá? Isso aqui é bem tranquilo. Você vê aqui, ó, a foto, a gente não perde a nitidez, não perde o brilho. Olha, isso aqui foi uma foto de baixa resolução que a gente fez a captação lá junto com o cliente, tá? Mas você vê que está tudo do jeito que é para ser. Então, aqui a gente utilizou LEDs, tá? Mas a gente usou LEDs nas paredes, a gente não colocou LED na nave. Então, cada item obedece o seu local. Cada item tem onde colocar. Isso aqui foi foto do nosso celular, né? Pra você ver a diferença da câmera. Os LEDs aqui onde eles devem ficar. Então, a gente teve todo um cuidado de montar a iluminação de acordo com os tons que são utilizados na igreja. Isso aqui é a fachada do Mosteiro de São Bento, feito da maneira correta. Tá vendo que tem uma boa iluminação vindo lá do outro lado da rua. Você vê que o ambiente não ficou escuro e ficou a iluminação do jeito que era para ser feito, tá? Então, continuando aqui agora, vamos para a Igreja Santo Antônio de Lisboa, né, que é uma igreja que ela já é um pouco menor. A questão da consumação elétrica dela varia de 4 a 10 mil watts. Toda a igreja precisa de uma estrutura de distribuição elétrica. A gente pode usar o quadro de energia da igreja. Já falei também que a gente sempre faz uma revisão. Se puder contratar um gerador, melhor ainda, que a gente não fica à mercê da Energisa, né, da energia elétrica. A iluminação é feita de forma tradicional. A fachada é feita com par 56 HQI, que é um tipo de iluminação específica para esse tipo de ambiente. Geralmente também levamos de 2 a 4 horas e dependemos diretamente do decorador para poder fazer o nosso trabalho. E o mesmo resultado, a iluminação feita de forma correta, riscos de problemas minimizados, fotografia e filmagem com qualidade. E eu vou apresentar aqui a vocês agora algumas fotos lá da Igreja de Santo Antônio de Lisboa. Isso aqui foi uma foto com câmera profissional, tá? A gente percebe pela qualidade da fotografia, a gente percebe que a iluminação não tirou a cor dos arranjos, deixou o arranjo realmente branco, iluminado do jeito que é para ser feito. Tá aqui, ó, esse aqui é um par 56, aqui já é um par 38, aqui é um arranjo maior e outro menor. Cada item ele tem um tipo de iluminação que deve ser utilizada. Aqui, por exemplo, uma gaiola, a gente colocou uma iluminação para a gaiolinha também. Então, cada item desse, como vocês podem perceber, foi feito de acordo com o tipo de iluminação que cada arranjo pegava. Então, esse aqui está feito da forma correta. Você vê aqui, ó, não vê fio, não vê nada bagunçado, está tudo bem direitinho, bem ajeitadinho, justamente para termos esse cuidado, né, na padronização das fotos, na padronização da filmagem, para que não tenha nenhum tipo de problema. Eu vou pegar aqui mais uma foto aqui. Essa foto foi feita com câmera de celular e é na mesma igreja, tá? Como vocês estão vendo, ó, a gente organizou junto com uma decoração a questão da iluminação. Cada item ele tem o seu tipo de iluminação para poder fazer. Foi feito com maior cuidado, para não deixar ponto de luz aparecendo, para não deixar a iluminação interferindo no trabalho da fotografia e da filmagem. E o resultado que a gente consegue é esse, tá? Iluminações com padrão, de qualidade, iluminações bem feitas, bem organizadas e, como vocês estão vendo, com tudo muito bem iluminado de acordo com a necessidade do ambiente. Então, de base, pessoal, é isso, né, que eu tinha para apresentar a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da questão da iluminação da igreja. E caso vocês estejam realmente preocupados com esse tipo de problema que acontece, a nossa empresa ela trabalha com iluminações para eventos, com iluminações de igrejas, e nós temos toda uma logística para poder trabalhar com esse tipo de material. Tá? Os nossos contatos a gente vai deixar agora dentro do rodapézinho aí do vídeo. E se você tiver alguma dúvida, pode nos procurar, que a gente está à disposição para ajudar você da melhor maneira possível, tá bom? Então, uma boa tarde para você, um bom descanso no final de semana, que hoje é domingo, dia 12/6 de 2016, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas aqui a gente não para, né? Isso aqui é realmente um assunto que é preocupante, que a gente precisava gravar esse vídeo e passar para você essas informações, para que você tenha uma iluminação de qualidade no seu evento. Tá bom? Qualquer dúvida é só chamar. Uma boa tarde e até a próxima.